Queridos irmãos, nós ouvimos o Evangelho, Jesus falar sobre o mistério da falta de conversão diante da sua palavra, diante daquilo que as pessoas viam naquele momento. Das maravilhas que o Senhor realizava, dos bens que Ele estava dando às pessoas, bens espirituais e até mesmo materiais, com curas, milagres. Não se convertiam, mesmo vendo milagres em abundância, não mudavam de vida, mesmo vendo sinais em abundância. É o mistério do coração endurecido do homem, ou o mistério de um coração que consegue permanecer duro diante das obras de Deus. Isso nós temos desde o início da história da salvação. No Antigo Testamento, em várias ocasiões, nós vemos, por exemplo, o faraó endurecer o coração diante de um pedido do céu. Não era um pedido de Moisés, era um pedido do próprio Deus. Deixa o meu povo sair do Egito, deixa o meu povo partir. Existe uma promessa feita a Abraão que vai se realizar na sua descendência. Então eu preciso que o meu povo parta. E, no entanto, o faraó, com o coração endurecido, vocês se recordam, não permite que o povo parta. Então se desenrola toda aquela história até a passagem do Mar Vermelho, o mar que se abre para os filhos dos hebreus passarem a pé enxuto. E em várias outras ocasiões, em Meriba, o coração do povo se endurece, enfim. A pergunta é como isso pode acontecer, né? Jesus, ele não deseja esse tipo de reação diante da sua palavra, porque ele veio salvar a todos. Ele não veio salvar a uns e deixar que outros se perdessem. Ele não veio salvar um povo seleto, um grupo específico. Ele veio salvar todo mundo, então ele quer que todos se convertam. Mas na passagem de hoje parece que não, parece que ele está assim até mesmo, de certo modo, feliz, contente, contando vantagem que algumas pessoas não se convertam. Ele usa uma passagem do profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Essa passagem, Jesus resgata, podemos dizer assim, nesse momento, com um tom de ironia. Mas ele não está feliz, com certeza não está. Ele vê esta profecia se realizar na história daquele povo que tinha tudo para crer. E nós temos tudo para crer? Nós temos elementos para crermos na palavra de Deus? Eu já disse isso em outra ocasião, mas nós temos muito mais. Se essas pessoas aqui tinham motivos para crer, nós temos muito mais, porque nós temos 2000 anos de história. Se as coisas aqui para eles estavam um pouco assim escurecidas, um pouco assim escondidas, não era fácil compreender muito bem, e de fato não era. Eles foram compreender o que Jesus falou depois da vinda do Espírito Santo, que eles também, os apóstolos, estavam vendo e não estavam entendendo muito bem. Mas se para eles estava difícil, para nós está fácil, porque toda essa história aqui, né, já se desenvolveu, já se desenrolou ao longo de 2000 anos, na teologia da igreja,
na explicação, no testemunho dos santos padres. A teologia, ao longo de 2000 anos, refletiu esses textos bíblicos, esclareceu para nós tudo isso. E quantos testemunhos, quantas graças, quantos milagres, quantas bênçãos, quantas intervenções divinas nós temos na história da nossa salvação. Então, se eles tinham motivos, nós temos muito mais. E nem sempre nós também cremos. Muitas vezes o coração continua endurecido. Quantas pessoas hoje, olhando tudo isso, simplesmente concluem: é mentira, não pode ser verdade. É história do homem e não história da salvação. Eu mesmo já escutei isso de freira, já escutei isso de padre, já escutei isso de leigos importantes, que a Bíblia foi escrita por homens. Bom, de fato foi escrita por homens, mas inspirados por Deus. A Bíblia, a igreja nos ensina que foi escrita por homens, mas homens inspirados, que tinham a garantia da inspiração do Espírito, inspiração divina. E, portanto, é palavra da salvação ou palavra do Senhor, é palavra de Deus, palavra do próprio Deus. Mas tem gente que diz que não. E não adianta explicar, não adianta você mostrar, não adianta você argumentar, o coração continua fechado. Então nós vamos pedir a Jesus para que nós não sejamos esses homens aqui, que ouvindo não ouvem, né? Vendo não conseguem enxergar, que não conseguem compreender com o coração e, portanto, não se convertem e não são curados. Que nós não sejamos esses homens, mas que sejamos dóceis, abertos à palavra de Deus, abertos à ação divina em nossa vida, para que essa palavra ilumine o nosso caminho, para que essa palavra cure as nossas feridas, para que esta palavra faça sentido em nossa vida, em nosso coração. Vamos pedir essa graça ao Senhor, que jamais tenhamos o coração duro, fechado, empedernido diante das maravilhas que Deus realizou, das maravilhas que Deus quer realizar em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.